everybody! Teacher Lucilena na área. Vamos resolver desta vez a prova do barro de 2018? A leitura do primeiro parágrafo da prova do Barro Branco de Inglês de 2018 responderá aos dois primeiros testes. Começaremos com o teste 2, que é mais específico. Vamos à leitura? How cities can better prevent fires. Como as cidades podem melhor prevenir os incêndios. America's deadliest building fire for more than a decade struck Oakland, California on December 2nd, 2016, killing 36 people attending a dance party in a warehouse that had become a cluttered artist collective. O que nos diz esse início de parágrafo? Que o incêndio de edifício mais mortal da América. E aqui surgiu uma dúvida para um aluno particular. Ele me perguntou, escuta, mas por que a gente traduz por América e não Estados Unidos? E por que quando a gente se refere à nacionalidade deles, nós colocamos estadunidenses, mas eles falam americanos? Então, gente, aí é uma questão cultural. Eles têm uma autoestima super bem resolvida. Na cabeça deles, América é o país deles e não o continente todo, correto? E a gente não está aqui para concordar, discordar, aplaudir ou criticar. Nós estamos para interpretar textos. Portanto, a gente tem que entender isso. Quando você estiver lendo um texto em inglês e falar America, está falando do país deles, Estados Unidos. Entenda dessa forma. Não é para concordar ou discordar, é só para entender, para você conseguir acertar as questões. Incêndio de edifício mais mortal dos Estados Unidos, há mais de uma década, atingiu Oakland, na Califórnia. Quando? No dia 2 de dezembro de 2016. E o que esse incêndio causou? Matou 36 pessoas que compareciam a uma festa dançante em um armazém que havia se tornado uma cooperativa de artistas barulhentos. The disaster highlights an open secret. O desastre faz o quê? O que significa highlight? Destaca. E agora vem uma tradução muito doida. Que você vai imaginar que eu não vou traduzir open secret como um segredo aberto. Vamos raciocinar em português. Faz algum sentido segredo aberto? Porque tem segredo fechado, semi-aberto. O que acontece aqui, gente? Esse texto, na minha opinião, foi o mais difícil de todas as provas do Barro. Foi o que eu levei mais tempo para traduzir. Usei a maior quantidade de dicionários online e de papel, tá? Para conseguir arrumar uma tradução que realmente ficasse bacana e fizesse sentido. Eu vou traduzir aqui o secret como explicação e open como evidente. Então, como é que ficou essa tradução, afinal de contas? O desastre destaca uma explicação evidente. Many cities lack resources to inspect for fire risk all the structures that they should. Muitas cidades carecem, não têm, existe a falta de quê? De recursos para inspecionar em prol do risco de incêndio todas as estruturas que elas deveriam inspecionar. Even though, acabamos de achar o trecho que responderá ao teste 2. Even though the Oakland building had no fire sprinklers and at least 10 people lived there illegally, no inspector had visited in about 30 years. Então esse parágrafo nos fala o seguinte, este trecho. Even though o edifício de Oakland não tinha extintores de incêndio e pelo menos 10 pessoas vivessem lá ilegalmente, nenhum inspetor havia visitado, o local em cerca de 30 anos. Então, mesmo sabendo que o prédio não tinha condições de moradia, que tinha gente morando lá ilegalmente, porque quando você tem um prédio invadido é porque o prédio está abandonado. Então ninguém está cuidando da manutenção desse prédio. Mesmo assim, ninguém foi lá inspecionar. O que a gente tem? Duas informações, uma coisa absurda, e aí você espera uma inspeção e isso não ocorre. Então você tem um contraste de ideias, as ideias não concordam entre si. Portanto, esse even though, ele tem uma função de uma conjunção adversativa. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Se você olhar a Charlie, além de, ela vai indicar o quê? Uma soma de ideias que não se contradizem. Então, não serve. Eco, via de regra, não vai dar contraste nenhum. Desse modo,
vai explicar. Visto que eu posso ficar em dúvida, mas qual é a ideia de visto que? Considerando. Então, considerando o risco, eu não inspeciono, não tem nada a ver. Sobrou a alternativa correta, alfa, mesmo que. Esse mesmo que poderia ser substituído em português por ainda que, apesar de, tudo com função de conjunção adversativa. Vamos acabar de ler o finalzinho, porque a gente tem um teste para responder aqui ainda. How might cities make better use of the inspectors they do have? Como poderiam as cidades fazer melhor uso dos inspetores que elas realmente têm? Vamos ao teste 1, porque ele pergunta according to the first paragraph, de acordo com o primeiro parágrafo. Então a resposta pode estar em qualquer ponto do parágrafo. Vamos analisar as alternativas. Alfa, more than 30 people. O texto falou o número 30, mas ele falou em 30 anos, não em 30 pessoas. Como não existe alternativa meio certa, eu nem vou perder meu tempo acabando de ler essa alternativa errada. Bravo, America hasn't had huge fires. Então, a América ou os Estados Unidos, não tiveram incêndios enormes. Pessoal, mas não é exatamente o contrário que está dizendo o início desse parágrafo? Portanto, a Bravo é uma excelente alternativa para se perder um ponto. Charlie, some artists at a party set fire. Alguns artistas tocaram fogo no armazém. Gente, o único momento que se cita aqui armazém e os artistas é para falar que o armazém onde estava ocorrendo a festa, que aconteceu um incêndio e 36 pessoas morreram, ele tinha se tornado uma cooperativa de artistas. Não tem nada a ver a Charlie com o que o texto nos conta. Absurdo. Delta. Many cities have shortage of means to inspect buildings for fire risk. O que é shortage? Escassez. Escassez é a mesma coisa que falta de, que aí combina com lack. Não tem, carece. Portanto, essa é a nossa resposta. E a Eco está errada por quê? Porque ela diz que old warehouses have been found with inflammable artists material. Gente, em que momento esse texto falou que havia material artístico inflamável em algum armazém? Em nenhum momento foi mencionado isso nesse parágrafo. Portanto, a alternativa correta, delta. E aí, curtiu o início dessa resolução? Então não esquece do meu like, se inscreva no canal, ative o sininho para que você saiba quando sairá a continuação dessa resolução. E me ajude a chegar a 350 inscritos. Por quê? Porque dessa forma o beneficiado será você. Eu vou liberar a tradução de todos os textos das provas do Barro. Todos mesmo, já estão até prontos, só aguardando o canal chegar a 350 inscritos. Então não esquece, compartilhe o vídeo, se inscreve e até a próxima resolução. Bye!